Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula da nossa escola. É a Mirelle que está aqui falando com vocês. É um prazer enorme, mais uma vez, poder compartilhar um pouquinho dos estudos e agradeço, né, imensamente pela oportunidade que temos nesse momento de, mesmo que virtualmente, estarmos ligados e dando continuidade nesse trabalho tão importante que é a nossa escola, né? Que é esse nosso envolvimento, que é esse momento de conexão entre nós. Então, agradeço a Débora e a Conceição pelo convite. Desafiador, confesso, pois é um modo diferente, né, de estar com vocês, mas eu tenho certeza que vai ser bastante prazeroso. Então, hoje a gente vai falar sobre as regras para evolução, conduta e aperfeiçoamento. É a aula 3, né? Capítulo 55 do Iniciação Espírita. O objetivo dessa aula é testemunhar, falar sobre as leis que nos mostram o caminho da reflexão, né? O quão importante é a nossa atitude quando nós refletimos, né? Quando nós caminhamos para dentro de nós mesmos. E o principal é a verificação do nosso comportamento, né? Como é desafiador entendermos os nossos comportamentos e identificar o que a gente precisa mudar. Então, vamos falar um pouquinho disso. Recapitulando um pouco, toda a nossa escola é direcionada para a reforma íntima, né? Em todos os momentos, algum expositor fala da importância da reforma íntima e do autoconhecimento. Essas 3 aulas, né, e essa que eu estou conduzindo nesse momento é a terceira aula que nós vamos falar da prática. Como colocar essas palavras, esses ensinamentos, tudo que a gente está conversando, né, nos últimos meses, nos últimos anos, como praticar isso. E nas aulas anteriores vocês também viram e ficou bem claro o quanto a vontade é importante para que tudo isso aconteça, né? A vontade que derrota o homem velho e faz surgir o homem novo. A partir da vontade, desenvolvemos o amor, o desprendimento, a humildade, a decisão, a coragem, a perseverança e a disciplina. Vejam quantas coisas a vontade é capaz de fazer com que a gente cresça, né? Com que a gente evolua. E como é que a gente chega nisso? Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre o processo de autoanálise, que não é um processo simples, todos nós sabemos, né? Muitos de nós, muitas vezes, até fugimos dessa autoanálise porque pode se tornar algo doloroso, né? É algo muito desafiador, mas eu não tenho dúvida que com o caminho que nós estamos trilhando, todos nós aqui somos capazes, né, de fazer esse processo de autoanálise da forma mais sincera possível, da forma mais abrangente, tendo carinho consigo mesmo, né, abraçando os seus próprios problemas, cuidando de todas as coisas que trazem muitas vezes a tristeza, a chateação, mas tem muita coisa também que traz alegria, né? Que desenvolve o comportamento de caridade, de amor. Então, a gente vai falar um pouco sobre a prática da autoanálise, mas como verdadeiramente identificar as formas e como treinar esse processo de autoanálise. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Como é difícil a gente pensar nisso,
né? Que perfeição é essa? Uma das coisas que a gente sabe é que o que era evolução ontem, hoje não é mais. Estamos passando por um momento extremamente delicado e sabemos disso, né? A nossa evolução hoje exige muito mais de nós, né? Precisamos ser ainda mais solidários, precisamos ser pessoas ainda mais completas no que diz respeito ao amor ao próximo. E aí tem essa perguntinha aqui: é impossível ler um livro de 600 páginas sem figuras? Eu acredito que não seja impossível. Eu acredito que seja mais difícil e mais desafiador. As figuras costumam nos ajudar no momento em que a gente está lendo um livro. E nós precisamos encontrar instrumentos para facilitar a nossa caminhada. Assim como quando nós lemos um livro, justamente esse, que é o Iniciação Espírita, que estamos estudando, existem textos maravilhosos e de repente a gente se depara com algumas figuras e facilita para que a gente entenda, né, a lição. E assim a gente precisa fazer também com esse processo de autoanálise. Quais instrumentos e como a gente descobre uma forma de facilitar essa nossa caminhada na prática. Quem lembra da história da Alice e do gato, né? A conversa que a Alice tem com o gato quando ela está perdida, né? Quando ela precisa se encontrar. O tempo de andarmos perdidos por aí já passou. Eu acredito que nós não temos mais essa opção, a não ser que façamos essa opção de forma consciente. Estamos nessa escola já há algum tempo, estamos buscando o nosso crescimento, e talvez não seja mais o momento de darmos essa desculpa, né? De que estou perdido, não sei o que fazer, não sei por onde ir, porque são inúmeras ferramentas que nós estamos recebendo nesse momento da nossa vida. Então, nunca fez tanto sentido essa frase como tem feito nos últimos tempos. Conhece-te a ti mesmo. E será que nós conhecemos o nosso mapa interior? E que mapa interior é esse? E aí, nós precisamos conhecer os 3 andares da nossa casa mental, quando nós falamos desse mapa interior. Então, André Luiz, no livro Mundo Maior, no capítulo 3, ele fala sobre essa casa mental. É um edifício de 3 pavimentos, aonde o andar inferior representa o nosso subconsciente. Também podemos denominar como inconsciente, onde estão depositadas as experiências vividas no passado. No andar intermediário está o nosso consciente, o presente das nossas vidas. E, finalmente, no andar superior reside o superconsciente, onde os nossos ideais e aspirações que se projetam no futuro das nossas realizações estão localizados. Então vejam, essa nossa casa mental, quando nós imaginamos, né, esses pavimentos, quando nós falamos do andar inferior, que é o nosso inconsciente, o andar intermediário, que é justamente o momento em que vivemos o presente da nossa vida, o nosso grau de consciência. E aí o andar superior, que é onde a gente tem as nossas aspirações, né? As melhores coisas que a gente pode construir. Entendendo um pouco dessa nossa casa mental, entendendo um pouco do que é consciente, inconsciente e superconsciente, nós precisamos começar uma tarefa prática. E essa tarefa prática começa com essa primeira fase, que é a fase da preparação e o momento de relaxar a nossa mente.
Eu acredito que muitos de vocês estejam participando nesse momento das nossas vibrações coletivas que estamos fazendo diariamente. E olha que interessante, né? Justamente nesse momento nós estamos aqui falando dessa prática maravilhosa que é a preparação e o relaxamento da nossa mente. O objetivo é que a gente encontre um local tranquilo, sem telefone, televisão, campainha, sem conversas. Começamos relaxando o nosso corpo, os músculos, nos libertando das tensões físicas e emocionais. Uma música suave ajuda, e é isso que a gente tem feito todo dia. Quando a gente acessa lá a nossa vibração, às 19 horas e 15 minutos, a gente já tem uma musiquinha lá para nos ajudar. A gente tem que buscar sossegar nossa mente, sentir a calma, mentalizando, se possível, uma luz azul clara. E aí a gente respira profundamente. E quanto mais praticarmos, mais fácil se torna esse processo de relaxamento. Tenho certeza que cada um aqui, desde o primeiro dia em que fez uma vibração até agora, já sente o quanto vai aumentando a capacidade de conexão, de relaxamento, de calma, o quanto a gente consegue respirar melhor. E com esse processo da respiração, a gente consegue estar cada vez mais voltados para dentro de nós mesmos, que é esse o objetivo desse momento. Então, essa primeira fase é bastante importante e precisamos praticá-la. A segunda fase é a sintonia espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós fazemos a nossa prece de elevação, o que a gente está fazendo? Nós estamos buscando essa sintonia espiritual. E se alguém aqui ainda não faz isso, é muito importante que dê início a esse processo, pois a proteção, o amparo, tudo que a gente desenvolve nesse momento, em sintonia com o nosso mentor individual, com os espíritos amigos que nos acompanham, é algo que muitas vezes não há palavras para descrever, porque cada um vive uma experiência diferente. Mas é muito importante que seja feito, que exista esse treino e que exista essa disponibilidade de cada um. Nessa fase, procuramos manter uma sintonia amiga com o nosso mentor individual, para esse trabalho que desejamos fazer com a sua ajuda. Devemos conversar com ele, falando sobre o nosso desejo de nos conhecermos melhor para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, construirmos um mundo melhor. Essa fase precisa de prática e persistência, e o tempo de desenvolvimento varia de pessoa para pessoa. Então vejam, eu estou dando o exemplo das nossas vibrações coletivas, mas aqui, especialmente nessa lição, né, e nessa orientação, é um momento em que a gente pode sim começar a treinar, fazer as nossas vibrações para nós mesmos. É o momento em que a gente vai falar com o nosso mentor individual e que nós vamos pedir ajuda dele para esse nosso processo de autoconhecimento, para esse nosso processo de reforma íntima. Quando a gente consegue essa conexão, quando a gente já está bastante ligado, né, com a espiritualidade, nós devemos ir para a terceira fase, que é a fase da reflexão. E olha que não é uma fase muito fácil. Refletir sobre nós mesmos é uma missão árdua. A gente deve buscar em nossa mente, nesse momento, os acontecimentos próximos ou distantes que nos fizeram viver emoções fortes, explosões de sentimentos, impulsos. Escolhemos para analisar um quadro por vez, mantendo a mente focada o mais possível num único quadro, né? E vejam,
não é simples. Muitos acontecimentos precisarão ser desenterrados. Outras vezes devemos tomar cuidado para não nos deixarmos arrastar pelas mesmas emoções que nos desequilibraram. Nesse processo, nós vamos encontrar emoções fortes que podem ser boas e podem ser ruins. Por isso que muitas vezes nós iniciamos um tratamento terapêutico, um processo de psicanálise, o próprio tratamento espiritual, a busca hoje em dia de tantas ferramentas e tantas terapias holísticas que ocorrem, né, que estão disponíveis, e muitas vezes nós deixamos tudo pelo meio do caminho e falamos: não quero saber, não quero sentir, não quero voltar a viver esses sentimentos, e, e aí nós ficamos apenas na superficialidade, com esse medo de nos aprofundarmos e nos conhecermos. Quando a gente perde esse medo e a gente consegue, na terceira fase, aprofundar e viver de novo as emoções, sejam as boas ou as ruins, nós passamos para a fase do detalhamento, que é essa quarta fase. Devemos então escolher aquelas lembranças mais vivas e anotá-las por escrito, analisando-as nessa ordem. O que deu origem a esse acontecimento? O que desencadeou a nossa reação impulsiva? As consequências do nosso desequilíbrio, ou seja, fato, causa, origem, resultado. Nada mais é do que a nossa caderneta pessoal. Importante ferramenta da nossa escola. Uma ferramenta que faz com que a gente todos os dias possamos chegar em nossos lares e fazer uma reflexão completa de como foi o nosso dia. E voltando para esse exercício de autoanálise, nós podemos usar essa ferramenta para esses acontecimentos da nossa vida que foram tão importantes e que nós, com todo esse exercício, nós somos capazes de colocar no papel e entender o que foi que aconteceu, como aconteceu, por que desencadeou uma reação boa ou ruim, por que que nos desequilibrou. Então, vamos usar o mesmo racional da caderneta para esse exercício, certo? Essa é a orientação. E aí, nós vamos para a quinta fase, que é a fase da renovação. Olha só, depois de termos feito, e na verdade, depois de termos ido tão fundo, né, nas nossas questões íntimas, a gente vai para essa fase com o desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores, com a ajuda do nosso mentor individual e contando com o auxílio do conhecimento interior, passamos a demonstrar arrependimento pelos atos que não passaram pelo teste da nossa consciência. Esse deve ser um momento de coragem e de determinação, e não de desânimo. A partir do arrependimento, surge a renovação consciente, sempre contando com o auxílio dos colegas, da escola, dos dirigentes, do nosso mentor individual e de nós mesmos, através do autoconhecimento. Olha quanta ajuda nós estamos recebendo e o quanto é importante termos a consciência de todas as nossas atitudes, sejam elas as que aconteceram hoje, ontem, as atitudes que aconteceram há muito tempo atrás. Nós precisamos resgatar para que possamos entender em que momento falhamos, em que momento acertamos e verdadeiramente termos a consciência de como devemos seguir daqui para frente. E graças a Deus, todos nós aqui temos
a ajuda um dos outros. Estamos em constante ligação. E eu acho que essa é a misericórdia divina, quando nós nos vemos com essa oportunidade maravilhosa. O autoconhecimento traz o despertar de pensamentos e sentimentos nobres. Não devemos lutar para expulsar de nós os maus pensamentos e hábitos. Devemos substituí-los por pensamentos e hábitos bons. Tentar mudar de atitude sem mudar a consciência não leva a nada. Então, quando mudamos a nossa consciência, aí sim conseguimos verdadeiramente mudar as nossas atitudes. E para encerrar, eu vou contar rapidinho para vocês um exemplo maravilhoso da história de Francisco de Assis, que foi uma história de transformação. Desde jovem, ele ajudava no estabelecimento comercial de seu pai e mostrava grande aptidão para comercializar, pois possuía modos educados e tinha imaginação. Tanto assim que chegavam a comentar que ele era mais ganancioso e mais esperto que o pai. Todavia, tinha um grave defeito. Ele não era econômico e mostrava-se loucamente pródigo com os amigos, que eram muitos. Sendo o moço mais rico de Assis, adquiriu também a fama de o maior gozador. Todas as noites reunia seus companheiros de vida noturna e faziam as barulhentas farras em sua cidade. As farras em si consistiam em laudos banquetes com muita comida e bastante bebida, e depois, totalmente embriagados, percorriam as ruas da pequena cidade, cantando a plenos pulmões, perturbando o repouso dos pacíficos cidadãos. No verão de 1205, aos 23 anos, começou a perder o entusiasmo por aquela maneira de viver. Gradativamente decidiu se isolar dos companheiros, impulsionado por uma força interior que dava outra direção à sua vida. Assim, ora se escondia e permanecia por longo tempo em lugares ermos, ora caminhava solitário pelas estradas, pelos campos e colinas. Sua mente trabalhava e um turbilhão de ideias envolviam a sua cabeça, mas ele não sabia o que fazer. Procurava conversar com Deus, fazia perguntas e aguardava no coração a inspiração de uma resposta. Dedicou-se à oração e a contemplar as passagens evangélicas da vida do Senhor, principalmente a paixão, morte e gloriosa ressurreição de Jesus. As transformações começaram a ser visíveis. Seus amigos foram substituídos pelos pobres, que passaram a ocupar o seu pensamento e o seu coração. Escutá-los, ouvir as suas lamúrias, procurar aliviar as suas angústias, tornou-se uma obsessão para ele. Mas não suportava olhar para os leprosos, que existiam em grande quantidade, porque o seu estômago ficava repugnado com aquele cheiro de podre que emanava das chagas. Por isso se afastava e evitava passar próximo deles. Certo dia, numa pequena gruta, invocava a Deus como fazia ultimamente. Pedia perdão pelos seus pecados e suplicava uma oração para a vida. Naquele silêncio, onde só se ouvia o cântico dos pássaros, uma voz lhe disse: Francisco, se você quer fazer a minha vontade, deve desprezar todas as coisas que os seus sentidos gostam. Desde o momento que assim começar a proceder, tudo aquilo que antes lhe parecia agradável tornar-se-á amargo e insuportável, e tudo aquilo que você detestava transformar-se-á em prazer e numa grande doçura. Estas palavras se enraizaram no fundo de seu coração e tornaram uma orientação segura para a sua existência. Onde estivesse, cavalgando ou andando pelo Vale Umbro, meditava e refletia sobre a profundeza do significado. Numa manhã, cavalgando solitariamente próximo a Assis, seu cavalo subitamente parou e quis recuar. À distância de uns 20 metros, vinha um leproso com a roupa que o identificava. Francisco espantou-se.
Seu primeiro impulso foi afastar-se. Todavia, ao mesmo tempo em que sua mente vibravam cadenciadas as palavras que tinha ouvido e guardava no interior do seu coração. Tudo aquilo que você detesta transformar-se-á em prazer indizível. Ora, que coisa havia no mundo para ele mais horrível que um leproso? Por isso, respirando fundo e unindo todas as suas forças, desceu do cavalo, aproximou-se do leproso, deu-lhe uma esmola e piedosamente beijou-lhe a mão apodrecida, mal cheirosa, coberta de chagas e úlceras. Sua alma tremeu de emoção. Sem saber como, montou o cavalo com o coração disparado, pulando dentro do peito. Seguiu vitoriosamente o seu caminho. O Criador, que sempre cumpre o que promete, inundou-lhe a alma com uma imensa ternura e uma alegria tão transbordante que lhe permitiu sorrir, dar gritos sonoros de júbilo, abraçar com força e de modo carinhoso seu animal, comovido e repleto de felicidade por aquela vitória sobre a sua vontade. Depois, olhando para o céu, disse: Eu te amo, meu Senhor, eu te amo. Então, meus amigos, só descobriremos o caminho da nossa transformação íntima utilizando a nossa capacidade de praticar. Muito obrigado. Agradeço por vocês terem me escutado até aqui. Que vocês possam ter dias maravilhosos pela frente e que possamos, nesse momento, praticar a nossa resignação, a nossa paz, a nossa capacidade de sermos pessoas harmônicas e, principalmente, que entendamos o quanto é importante sermos solidários sempre. Fiquem com Deus. Um abraço.